Amiguinhos, sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje está aqui para tentar dar conta, para tentar resolver um problema. O problema é antigo, ele aparece de forma popular e abrangente com a dupla Claudinho e Bochecha. E o problema que se anuncia é: eu só quero ser feliz. E o que a gente vai fazer nos próximos minutos é tentar dar conta desse problema. E por que estamos diante do problema? Vamos desmembrar a frase para ver o tamanho da treta. A frase começa com o pronome pessoal reto. Na primeira pessoa do singular, eu. Eu. E aí o nosso problema já começa. Porque o homem e a mulher, ou humano, portanto, ele é um ser em relação. Ele é um ser na relação com o outro. Ele é um ser na relação com o mundo. Ele é um ser em relação. É imprescindível que se compreenda que, quando estou diante de uma plateia de dezenas, centenas, eventualmente milhares de pessoas, ali só uma pessoa não me vê, ali só uma pessoa não me assiste, ali só uma pessoa não me ouve com o tom, volume de voz que é o meu, e essa pessoa sou eu. Então, a nossa frase, ela começa com um problema porque ela parte do pressuposto que é possível uma vivência desconsiderando a presença de quem nos possa cercar. Ela começa com o pronome pessoal reto na primeira pessoa do singular, eu. Mas, marcando esse território, o homem, a mulher, ou humano, ele é em relação. Ele se estabelece na relação com o outro. Eu sei que você vai dizer, não, Vitão, isso não é verdade, porque eu, por exemplo, me arrumo para mim mesma. Eu, por exemplo, me arrumo para mim mesmo. É lei do engano, não é verdade. E a prova disso é que se você morasse numa ilha deserta, ou se por algum motivo fosse parar lá, você não continuaria se arrumando. Eu e você nos arrumamos para o outro. Você está em casa, muito à vontade, camisa do vereador furada, meia trocada, cabelo por pentear, e a campainha ou o interfone toca anunciando a chegada de alguém, e você, se esse alguém não for de muita intimidade, você vai se vestir para se mostrar para essa pessoa. O que mostra que você oferece muito pouco acesso a você. A menos que haja intimidade, você não vai se permitir aparecer como você está, tão à vontade. O segundo problema na construção da nossa sentença é quando aparece a palavra só, somente, apenas. Eu só quero ser feliz, só isso. Como se fosse tarefa simples, mas, sobretudo, como se fosse tarefa única. Como se felicidade não só fosse uma coisa simples, que dá o tom desse só, mas também fosse a única coisa que se quer. Esse eu só quero ser feliz, esse só remete-nos a uma ideia de simplicidade, esse só remete-nos a uma ideia de apenas isso. E aí, de novo, a gente esbarra em questões.
Porque como somos no mundo na relação com o outro, como somos no mundo na relação com o mundo, não é possível que isso se faça tão somente na relação de si consigo. E é aí que a gente pode lançar mão dos argumentos científicos para tentar explicar a diferença entre emoção e sentimento. A emoção é bioquímica. O sentimento é a interpretação dessa emoção. Então, eu vou repetir para que você possa entender. A emoção, ela é bioquímica. E o sentimento é a interpretação dessa emoção. Então, quando você está diante de um desafeto, quais são as reações do seu corpo? Quais são as reações bioquímicas? Né? Taquicardia, coração fica acelerado, as pupilas dilatam, tremor nas extremidades, variação da temperatura. Quando você está diante do medo, diante de um assalto, quando você está diante de uma moto com 2 pessoas em cima, né? E aí você está diante do medo, o que acontece? Taquicardia, dilata a pupila, tremor nas extremidades, aumento da temperatura. Quando você está diante do objeto de desejo, diante daquela pessoa por quem você é apaixonado ou apaixonada, qual é a emoção? Quais são as reações bioquímicas? Taquicardia, dilatação de pupila, leve tremor das extremidades, aumento da temperatura. Então, eu quero que você entenda que você com raiva, você com medo e você apaixonado, as emoções são as mesmas. Então, o que muda? O que muda é a interpretação da emoção. O que muda é o sentimento. Então, eu quero que você entenda que ser feliz não é apenas, porque há um emaranhado de elementos que inclui comportamento, elementos bioquímicos, na construção dessa felicidade. E ela passa, muito especialmente, por uma ideia de como você interpreta aquele fenômeno. Então, por exemplo, você já parou para imaginar que a pessoa que você mais detesta na vida, ela é o amor de alguém? Você já parou para imaginar que a pessoa que você mais ama na vida, ela é detestada por alguém? É preciso entender que a emoção, ela é vinculada ao sentimento na sua perspectiva, porque você é o agente que interpreta. Aconteceu com você não faz muito tempo, numa roda de amigos, alguém foi citado e alguém disse, não gosto de fulano, alguém disse, para mim fulano é indiferente, e alguém disse, eu adoro fulano. O fulano é o mesmo, mas o que muda é o sentimento a respeito de fulano. O que muda, portanto, é a interpretação. Só que a interpretação que damos é uma interpretação resultante da forma como eu e você entendemos o mundo. E a forma como eu e você entendemos o mundo deriva da forma como eu e você fomos construídos ao longo da nossa história. Então é possível que você, ao longo da história, tenha tido alguém com uma fisionomia que lembra aquela pessoa que você não gosta, um tom de voz que lembra aquela pessoa que você não gosta, uma postura de corpo que lembra você a pessoa que você não gosta. Daí nasce a ideia de uma antipatia gratuita, daí nasce a ideia de os santos não bateram, daí nasce a ideia de amor ou desafeto à primeira vista. E por que é possível amar ou odiar à primeira vista? Porque pessoas carregam características de elementos que foram constitutivos, fizeram parte da nossa história. Então, não tem só. E por que não tem só? Porque não é simples. E porque não é apenas. Há um emaranhado de elementos que são constituintes da sua felicidade. Não bastasse, encontramos um outro problema. O verbo querer. Eu só quero. E aí a gente tem um outro problema.
Porque desde que você é pequeno, ensinaram a você que querer é poder. Nossa! Pensa numa tragédia se você acreditou nisso. Não há tragédia maior para a espécie humana do que acreditar na frase querer é poder. Não, querer não é poder. Não é à toa que você conhece tanta gente que quer e conhece tão pouca gente que pode. Quase todo mundo que você conhece quer, mas quase ninguém que você conhece pode. E por quê? Porque entre querer e poder há um fosso. A ponte é o trabalho, o fosso é frustração. Entre querer e poder, entre a expectativa e a realidade, há uma ponte chamada trabalho, mas há um fosso chamado frustração. E nem todo mundo está disposto a passear por essa ponte chamada trabalho. Há um espaço entre querer e poder, há um espaço entre expectativa e realidade. E o preenchimento desse espaço se dá pelo cumprimento de tarefas. O preenchimento desse espaço se dá pela contínua atividade. O preenchimento desse espaço se dá por trabalho. E nem todo mundo que você conhece está tão disposto assim a usar as 24 horas que tem em prol daquilo que diz que quer. Você mesmo eventualmente diz, eu queria ser como fulano. É mentira. Porque se quisesse de fato, daria conta de ir para lá. Mas querer não é poder. O que você quer é o resultado. Mas para a obtenção daquele resultado é imprescindível o cumprimento do processo. O que você quer é o resultado, você não quer o processo. Eu e você queremos falar outro idioma, não queremos o processo curso de inglês. Eu e você queremos uma relação de par feliz, não queremos o processo de ter que ceder, dar passo para trás, conversar, convencer. Eu e você queremos o resultado, entrar na universidade, não queremos o processo de um preparatório. Eu e você queremos o resultado de um alto salário. Não queremos o processo de uma especialização. Eu e você queremos o resultado, não o processo. As pessoas que nos cercam invejam o resultado, não invejam o processo. Ninguém que você conhece vai invejar as suas noites insones. Ninguém que você conhece vai invejar a sua olheira. Ninguém que você conhece vai invejar o seu corpo cansado. Ninguém que você conhece vai invejar o seu trabalho árduo. Vai invejar o resultado disso. E numa tentativa de apequenar você para que ele não se destrua, vai dizer que foi sorte, vai dizer que tem conchavo, vai dizer que tem panela, vai dizer um monte de coisas. Porque é mais fácil se resguardar por trás do muro de uma desculpa do que subir sobre ele e encarar a ponte de trabalho que leva você aonde você de fato quer chegar. Então vimos que na frase temos alguns problemas que ainda não estão resolvidos. Eu só quero ser. Nossa! Aí o problema virou uma coisa desesperada. Se você estava achando o problema até aqui, acredite, ele ainda nem começou. O problema da língua inglesa é que ela separou, ela juntou o verbo ser e o verbo estar. Erro que não cometeu a língua portuguesa. De forma genial e sábia, separou o ser e o estar. Porque você não é quase nada. Porque nós não somos quase nada. Nós estamos. Então você não é tímido, mas pode estar tímido naquela ocasião. Você não é gente boa, mas pode estar gente boa naquela ocasião. Você não é extrovertido, mas pode estar extrovertido naquela ocasião. Você não é escroto, mas pode estar escroto naquele momento. Nós estamos o tempo todo, nós não somos.
Nesse sentido, os franceses são mais felizes do que a gente, porque usam isso até para profissões. Então, se eu dissesse, por exemplo, eu sou professor em francês, ficaria eu estou professor. E por que eu estou professor? Porque sabe lá o que vai acontecer nos próximos 5, 10, 20, 50 anos? Então você não é, você está. Você não é magoado com fulano, você está magoado com fulano. Você não é alegre, você está alegre. Você não é triste, você está triste. E essa mudança de verbo, ela é decisiva para que você se assenhore da sua existência. E por que ela é decisiva para que você se assenhore da sua existência? Porque você não tem controle sobre a sua existência. Você não tem domínio sobre a sua existência. Isso é mentira. Não há controle. Você não sabe se amanhã vai amanhecer gripado. Você não sabe se tem, nesse momento, um câncer se desenrolando em você. Não há controle sobre a existência. Mas presta atenção. Há comando. Então, eu não tenho controle sobre o meu carro e sobre as intempéries sobre ele. Né? Eu não tenho controle se chove ou faz sol. Eu não tenho controle se a estrada é esburacada ou lisa. Eu não tenho controle se é noite ou dia. Eu não tenho controle, mas presta atenção. Eu tenho comando. Então, se é asfalto liso, eu posso andar mais rápido. Se são muitos buracos, eu posso andar mais devagar. Se está chovendo e à noite, eu posso ser mais cauteloso. Se está de dia e ensolarado, eu sei que eu posso me aventurar um pouco mais. Eu não tenho controle, mas eu tenho comando. E isso é muito decisivo quando você entende que você está. Você não é burro em matemática, você está iniciando o processo de aprendizado de matemática. O dia que você sacar isso, muda tudo. Você não é alguém que não perdoou fulano. Você está alguém que não perdoou fulano. Você pode mudar isso. Preste atenção, não estou dizendo que você tenha que mudar, eu não estou dizendo que você tenha que fazer, eu estou dizendo que você pode fazer. E isso é gritante, porque a partir do momento que entendemos que não somos, mas estamos, o jogo muda completamente, porque ensinaram a você errado quando disseram e foram felizes para sempre. Não. E estão felizes, porque se não fizerem por onde, essa felicidade vai para o ralo. Vai para o ralo. Então eu quero deixar muito marcado aqui esse território entre a diferença do ser e o estar. Tira o ser. Você não é, você está. Você não é infeliz, você não é feliz, você está. Você não é alegre, você não é triste, você está. Você não é introvertido, você não é extrovertido, você está. Você não é apaixonado. Você está. Você não é sofrendo pelo fim desse relacionamento. Você está sofrendo pelo fim desse relacionamento. E quando você sacar que você está e você não é, e que isso é uma espécie de ponte que leva você para um outro lugar, nossa. Eu estou me fazendo claro até aqui? Eu me alongaria mais nessa questão do ser e estar, porque ela é muito decisiva para a forma que vivemos. Porque isso tira um peso dos ombros. Dá a você a certeza da finitude. O Jobs tem razão quando diz que a morte é a melhor invenção da vida. A certeza da finitude nos obriga a jogar outro jogo. Mas se você entenda que isso se espalha para todas as pontas, fica melhor. Que você está e você não é, e que é preciso sorver aquele momento,
porque ele vai passar como passaram todos os outros. É possível que você releia até a dor. Eu não sei pelo que você está passando agora. Eu não sei se é um momento muito alegre, eu não sei se é um momento muito triste. Mas em quaisquer dos casos eu posso fazer uma afirmação categórica. Vai passar. Como outros momentos alegres passaram e como outros momentos tristes passaram. Você não vai morrer de tanta dor. E você não vai morrer de tanta alegria. Né? Existe uma máxima hoje, né? KKKKK, morri. Né? Seria inclusive uma boa frase para uma lápide, né? KKKKK, morri. Mas não morre. Você não morre nem de alegria, nem de tristeza. Essa alegria e essa tristeza, no máximo, na melhor das hipóteses, serão constituintes, e aí sim, daquilo que se constrói em você mais solidamente. Mas para que você esteja ao longo do caminho. É o devir, é o vir a ser, é a mudança continuada. Então, Vitão, você está querendo dizer que todo dia eu sou uma pessoa diferente do que eu era? Sim, todos os dias. Uma certeza, pelo menos um dia mais velho, pelo menos com um dia a menos de vida nesse planeta. Isso eu posso te garantir de cara. Não bastasse isso, há 1 milhão de outras coisas. Você não vai sair desse colóquio como entrou. As palavras que são proferidas por mim agora e invadem o seu ouvido e tangenciam o seu cérebro vão promover em você, no mínimo, uma série de questionamentos. E essas perguntas já trarão para você algumas reflexões, algumas que você gostaria de pensar, outras que você não gostaria, mas que terão resultantes incapazes de serem previstas, mas que terão resultantes. Impactamos o mundo e somos impactados por ele o tempo todo. Por isso o eu é um problema, o só é um problema, o quero é um problema e o ser é um problema. Não bastasse o problema nas 4 palavras enunciadas, eu só quero ser, há um problema na 5ª, feliz. E são tantos os problemas que eu não sei se vai dar tempo, mas vamos começar a enunciá-los. O primeiro problema é o mais básico e de uma infantilidade irritante. Quando alguém disser para você, eu só quero é ser feliz, interpele o seu interlocutor. Pergunte a ele, e para você, o que é ser feliz? Para você, o que é felicidade? E aproveite aquele instante para degustar do desconforto causado em alguém por uma pergunta tão simplória. Faça isso. Faça isso. Quando alguém disser para você, eu só quero é ser feliz, tudo que eu quero é ser feliz. Não faça digressões sobre o eu, o só, o quero e o ser. Então, somente lance essa pergunta infantil. E o que é ser feliz? Para você, o que é felicidade? E divirta-se com as mudanças de postura, com cada um ali se entortando de um jeito. Porque coisa mais comum que há no mundo é gente que quer ser feliz, mas não sabe o que é isso. É como se você entrasse numa sala de estar e levantasse os livros, né, procurasse embaixo do sofá, atrás da televisão, e alguém perguntasse o que procura? E você dissesse, eu não sei, mas assim que encontrar eu te digo. Se você quer ser feliz, mas não sabe o que felicidade é para você, temos um problema nas mãos. E o problema nas mãos que temos é, se encontrar, como é que vai saber que encontrou? E se não encontrar, como é que vai saber que não encontrou? Se você quer ser feliz, mas não sabe o que felicidade é, corre o risco de já ser. Porque vai que você já encontrou. Só não descobriu isso ainda. E corre o risco de nunca ser. Porque é possível que já tenha encontrado e não perceba,
É possível que passe do lado dela sem que a veja. Se de fato você quer ser feliz, para ontem, descubra o que é isso. E aqui eu vou dar rastros, vou dar propostas de reflexão para que você encaixe no seu mosaico. Primeiro, nós vamos começar a separar a felicidade de alegria. E no entendimento que criaremos aqui, alegria é uma fotografia, alegria é um estágio momentâneo. Alegria é quando o mundo te impacta e aumenta a sua potência. Tristeza é quando o mundo te impacta e reduz a sua potência. Então você estava animado, empolgado e de repente alguém diz: não haverá aula do professor Vitor hoje. E você rapidamente é tomado por uma tristeza infinda. Ou você estava numa tristeza, numa bad, e alguém diz: haverá aula do professor Vitor hoje. E isso catalisa a sua potência, catalisa a sua energia para os píncaros. E você se sente, então, alguém alegre, alguém imbuído de uma potência inigualável, quase um Hércules às vésperas dos 12 trabalhos. Tá claro? Alegria e tristeza, portanto, como fotografias, alegria e tristeza, portanto, como impactos imediatos, alegria e tristeza, portanto, como algo que acontece naquele instante. E nessa perspectiva, o que seria felicidade? Ora, se alegria e tristeza são fotografias, felicidade e infelicidade são filmes. São um pouco mais alongados. Então, a felicidade se estica e a infelicidade também. Nessa toada, aquele que é feliz vai ter momentos alegres e momentos tristes, mas ele é feliz. Aquele que é infeliz vai ter momentos alegres e momentos tristes, mas ele é infeliz. Até aqui foi? Para aprofundarmos, vamos lançar mão de 3 discursos. O primeiro discurso é de um fulano chamado Immanuel Kant. E o que nos vai sugerir Immanuel Kant? Immanuel Kant vai dizer: há coisas muito mais importantes na vida do que ser feliz. Hã? É. Há coisas muito mais importantes na vida do que ser feliz. E eu vou dar um exemplo, que não é de Immanuel Kant, é do professor Vitor Quintan mesmo. A sua mãe está com Alzheimer. E você compreende que ela cuidou de você durante muitos anos. E que agora, de alguma forma, é hora de você retribuir todo o carinho, todo o cuidado, todo o apreço que ela dedicou a você. Você coloca, então, a sua mãe com Alzheimer dentro da sua casa. O quadro vai se agravando, até que um dia você acorda às 3 da manhã, numa madrugada fria de inverno, com o joelho tocado por um taco de beisebol. Mamãe pega o taco de beisebol do seu filho e estilhaça o seu joelho. Naquele momento, a dor é muito grande para você fazer reflexões filosóficas. Colocam você numa ambulância, levam você para o hospital e agora, anestesiado, alguns minutos antes do início da cirurgia,
você entende a frase: há coisas muito mais importantes na vida do que ser feliz. E não me venha dizer que, não, a certeza de que fiz a coisa certa para com a pessoa que eu amo fará com que eu atravesse aquele momento. Ai-te as favas. Você está com o joelho estilhaçado, tudo em você dói, vão ser 3 meses de gesso e mais 1 ano de fisioterapia. Vai ser dor, velho, para toda parte. Não romantiza. Não romantiza. Não seja escroto com a sua existência. Não romantiza. Vai doer. É porque kantianamente você entendeu que há coisas muito mais importantes na vida do que ser feliz. Do que ser feliz. E você percebeu que é isso. Faz parte do jogo. Não dá para ganhar sempre. Segundo momento, a gente vai para o colo do Dr. Freud. E Dr. Freud diz: tem um problema. Porque a vida ela é caracterizada por 3 elementos de uma centralidade irritante. O primeiro é a decrepitude. E a decrepitude grita já a partir dos 18, mas a partir dos 25, nossa! Então a pele vai mudando, a tenacidade da pele vai mudando. O que era para estar em pé fica caído, né? Vai mudando a cor do cabelo, vai mudando a capacidade de realizar movimentos, vai mudando a decrepitude. Nesse momento, você pode levantar a mão e falar: pô, Vitão, mas eu conheço um sujeito com 60, 70 anos de idade, espetacular, o cara tá brabo. Mas tem 60 anos. Não é o que tinha aos 20. Mas eu conheço um caso de um fulano ou uma fulana que aos 60 está muito melhor do que estava aos 20. Mas se tivesse 1/4 do cuidado que tem agora quando tinha 20, estaria muito melhor do que está hoje aos 60. Então, a decrepitude faz parte do seu cotidiano. Não há para onde fugir, diz Dr. Freud. O segundo aspecto associado à existência humana são as perdas. Não há o que fazer. Elizabeth Bishop chega a dizer: comece a perder, mas comece cedo para ir se acostumando. Consiga perder o lápis, a borracha. Por que é isso? Vai perder amigos. Ou porque morrem, ou porque se distanciam, ou porque brigam. Vai perder amores. E aqueles casais que ficam casados durante 50, 60, 70, 120 anos? Estejam certos, eles não estão casados com a mesma pessoa. Ele mudou, ela mudou. E por um desses grandes acasos da vida, naquilo que se transformaram, continuam apaixonados. Mas ele não está apaixonado por aquela que ela já foi, ou ela apaixonado por aquele que ele será. Apaixonam-se cotidianamente pela transformação que lhes é causada. Porque a perda é participante do nosso cotidiano. Perdemos as horas, os minutos, os segundos. Eu sou sempre muito preocupado com a qualidade da minha aula, e eu sou sempre muito preocupado com a qualidade da minha palestra, que é uma aula, porque eu sei que vocês estão dedicando aqui 40, 50, 60 minutos do tempo de vocês que não estão a fazer outras coisas. E esses 60 minutos dedicados a me ouvir não poderão ser aproveitados de outra forma, eles se esvaíram. Esse é o rito de apagar a vela por ocasião do seu aniversário. Por que apagamos a vela de 1 ano no aniversário de 1 ano? Apagamos a vela de 2 anos no aniversário de 2 anos? Apagamos a vela de 3 anos no aniversário de 3 anos e assim por diante?
Porque o rito nos anuncia que aquele 1 ano, aquele 2 anos, aquele 3 anos nunca mais voltará. É uma vela que apagou. Os 50, 60 minutos que estão gastando me ouvindo nunca mais voltará. É obrigação minha, portanto, fazer com que esse tempo seja proveitoso, fazer com que esse tempo seja constituinte de estados, de momentos em que você possa vivenciar cada segundo melhor a partir daqui. Mesmo quando dou uma aula de estequiometria, mesmo quando dou uma aula de cinemática, mesmo quando dou uma aula de membrana plasmática, eu faço questão de ali lançar nacos de coisas que poderão utilizar para sempre. Porque 2, 3, 4 dias depois, 2, 3, 4 anos depois, a estequiometria vai para o ralo. Mas não vai para o ralo os aprendizados constituintes de uma vida maior, uma vida melhor para você. Por que, Vitão, no meio da sua aula você lança nacos de conteúdos sobre vida? Porque ninguém vive de cinemática, estequiometria ou membrana plasmática. O que a gente vive é da relação com o outro. E se conseguir ensinar um pouco disso enquanto falo de cinemática, o ganho é nosso. Porque de alguma forma contribuir para que você seja melhor e assim o mundo também o seja. Além da perda e da decrepitude, ensina Dr. Freud, tem a morte. Não é sua. O último enterro que você vai será o seu. Você vai estar lá, acredite. Não há negociação. Você vai ser alguém presente por ocasião da sua morte. Ainda que você não goste de você, não vai ter solução. A sua morte é difícil de prever o que vai acontecer. Ainda que você converse com religiosos, judeus, cristãos e muçulmanos, só para pegar como referência os monoteístas, não há convicção sobre o que vem depois. Não há. Vinde e vede, diria Jesus de Nazaré, como falou para Natanael. Mas uma certeza você tem. Você vai morrer. E outra certeza, vão morrer pessoas à sua volta. E nesse sentido, quando tentamos pensar a felicidade como uma espécie de flecha lançada no infinito, ou infelicidade como uma espécie de flecha lançada ao infinito, criou-se um problema. Porque a decrepitude, a perda e a morte farão parte do seu cotidiano, estarão sempre a cutucar a sua felicidade, de modo a trazer certos desconfortos. Depois de Kant e Freud, a gente vai para um experimento científico. Já viram aquela bachela redonda assim? Né? Um semicírculo? Se você solta uma bola de gude, ela faz assim. Não é? Pois é, curiosamente, é para aí que apontam os estudos sobre felicidade. Eu pergunto para você de 1 a 10, qual é a sua sensação de felicidade? E você diz 8. Melhorar, você diz 7. De 1 a 10, qual é a sua sensação de felicidade? Você diz 7. No dia seguinte, você perde uma perna num acidente de carro. Prancheta na mão, eu vou até o hospital, você ainda sente dor e pergunto, de 1 a 10, qual é a sua sensação de felicidade? Há uma probabilidade enorme de que você responda, pode ter número negativo? Mas tem um dado muito curioso. Aproximadamente 2 anos depois, a sua sensação de felicidade volta a ser 7. Vamos melhorar a sua existência? Não seria bom você sair dessa palestra com a perda de uma perna? Eu pergunto, a pesquisa pergunta, qual é a sua sensação de felicidade? Você diz
7. No dia seguinte, você ganha sozinho na Mega Sena. Prancheta nas mãos, prancheta em punho. Eu vou até você e pergunto: qual é a sua sensação de felicidade? De 1 a 10. E você, sem titubear, responde: pode ser 387? Mas o que é mais curioso é agora. Em média, 2 anos depois, se eu perguntar a você qual é a sua sensação de felicidade, e ela volta a ser 7. Isso nos dá uma pista que talvez dê conta de resolver problemas associados à filosofia kantiana, à psicanálise do Freud. E aí vamos para a última etapa do nosso discurso. A questão que eu quero que você entenda, retomando a conversa num raciocínio cíclico aos moldes do que faria Padre Antônio Vieira, a felicidade não é sobre o mundo. A felicidade não é sobre as pessoas que te cercam. A felicidade é sobre a sua interpretação sobre o mundo e a sua interpretação sobre as pessoas que te cercam. Eu vou repetir, porque isso é de um refinamento assustador. A sua felicidade não é uma discussão sobre o mundo. A sua felicidade não é uma discussão sobre o outro. A sua felicidade é uma discussão sobre você e a forma como você interpreta o mundo e o outro. E o mais curioso e mais bonito e mais legal vem agora. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de conversar com alguém desonesto. E ele vê desonestidade em tudo. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de conversar com alguém preguiçoso. E ele vê preguiça em tudo. O fulano que teve sorte enriqueceu, o Beltrano que teve sorte e hoje tem um bom emprego. Eu não sei se você também já teve a oportunidade de conversar com alguém honesto. E como ele vê honestidade no mundo? Conversar com alguém trabalhador e como ele vê oportunidades de trabalho no mundo? Porque o mundo que vemos diz muito mais sobre a gente do que sobre o mundo. Porque o mundo que vemos é resultante de uma interpretação que criamos. O mundo que vemos, o mundo que vivemos, o mundo em que estamos, ele é uma resultante da interpretação que fazemos desse lugar que ocupamos. Nesse momento, você levanta a mão e pergunta: professor Vitor, eu sou dessas pessoas que interpretam o mundo e vê infelicidade, vê tristeza, vê apequenamento, vê inveja, vê desonestidade. Tem jeito? Mas claro que tem. E se tem uma coisa que é o leitmotiv, que é o núcleo duro, que é o que me move hoje, é dizer às pessoas que elas podem mudar. Não que elas tenham que mudar. Você muda se você quiser. A vida é sua. Mas se você quiser, você pode mudar. Querer não é poder, mas pode ser. E como é que eu faço isso? Repetindo o comportamento que você quer, para que haja um refazimento das redes neurais.
Então, todas as vezes que você foi encharcado por uma nuvem de tristeza, você vai na contramão disso. Porque quando você se entristece, você coloca uma música triste, isso aprofunda a tristeza. Mas antes do aprofundamento da tristeza, há um regozijo. Então preste atenção no que Vitão está dizendo. Quando você se sente triste, você coloca uma música triste. E isso promove um aprofundamento da tristeza que te incomoda. Mas antes do seu aprofundamento há um regozijo. E o seu cérebro quer esse regozijo. Por isso o seu cérebro vai te entristecer para você ouvir aquela música de novo. Quando você se encontra com o seu desafeto e você esbraveja com ele ou com ela, logo depois vem um mal-estar. Mas antes do mal-estar veio um regozijo. E como o seu cérebro está viciado nessa sensação de regozijo, ele vai fazer com que essa discussão volte a acontecer. Antes de você fazer a fofoca, há um regozijo. Quando você faz a fofoca e vê os males que ela causou, há uma angústia. Mas esse regozijo, o seu cérebro vai procurar de novo. Por isso que quem é triste tende a ficar triste. Por isso que quem é irritadiço tende a ficar irritadiço. Por isso que quem é fofoqueiro tende a ficar fofoqueiro. Porque o cérebro procura o regozijo daquela alegria, daquele instantâneo que aconteceu, apesar da infelicidade que possa causar depois. Porque ninguém pode ser feliz depois de ter causado tristeza em alguém. Ninguém pode ser feliz depois de ter contribuído para a infelicidade de alguém. Mas há um regozijo que antecede esse momento. E é esse regozijo que o seu cérebro procura. Por isso que quem é invejoso tende a invejar, quem é triste tende a se entristecer, quem é fofoqueiro tende a fofocar, quem é irascível tende a se irar, porque há um regozijo, há um ganho. Então é preciso estar a um passo atrás desse ganho, estar atento a ele, e dizer: eu não vou. Eu não vou. E aos poucos você vai se treinando, insistindo. E aí você cai. E aí você vacila e você volta de novo. E você cai. E você volta de novo. E você cai. E você volta de novo. Até que há um refazimento das redes neurais. E há aquilo que chamamos de aprendizado. Você muda o seu comportamento. E nesse momento, você é inundado por uma alegria enorme. É quando Sansão consegue matar o leão e sorver o mel silvestre. É quando ele mata esse felino que carrega por dentro. E agora pode sorver a doçura que é ter o comando das próprias emoções. Você nunca vai ter controle das suas emoções, mas você pode ter o comando delas. Por quê? A emoção é um estágio bioquímico. O sentimento é uma interpretação desse estado. E você pode se treinar para interpretá-lo de modo a favorecer a existência que é a sua. Nesse momento, eu vou apimentar essa conversa chamando à baila o palhaço. Quem é o palhaço? O palhaço é aquele que não está agenciado. O palhaço é aquele que vai na contramão do que determinaram as agências: família, escola, Estado, igreja. O palhaço é aquele que cai da bicicleta. É aquele que gagueja na hora de falar.
É aquele que na hora que vai conversar com alguém, lança o perdigoto. É aquele que tropeça no momento mais importante da sua existência. O palhaço é aquele que vai na contramão do que está agenciado. Eu e você somos palhaços. Não por profissão, não por especialização, mas por condição humana. Porque eu e você, vez ou outra, nos vemos diante de uma palhaçada. Ah, já aconteceu com você, vai. Você na fila do cinema, você na fila do teatro, você na fila da compra de ingressos do show, e você pergunta, qual é a fila para comprar o ingresso para a peça Alice no País das Maravilhas? E o funcionário do cinema, ou melhor, o funcionário do teatro, olha para você como quem não acredita na pergunta. E faz assim com o dedinho. E quase em cima de você tem um letreiro dessa idade escrito Alice no País das Maravilhas. E você faz assim, é para eu ter certeza, né? Sou míope, né? Sou analfabeto. E nesse diante, você está diante de uma palhaçada. Nesse instante, você foi palhaço, não por profissão ou especialização, mas por condição humana. O palhaço não tece críticas. O palhaço não tece críticas porque ele sabe que ele é tão ridículo quanto o outro. Ele sabe que hoje não foi ele quem caiu, mas amanhã, nossa, é quase certo. Ele sabe que não foi ele que se deu mal, mas ele sabe que amanhã a chance disso acontecer é gigantesca. E porque não exerce julgamentos de valor, e porque se entende ridículo no mundo, e porque se entende um palhaço, é leve. Tem a oportunidade de interpretar o mundo a partir do riso. Aprendeu a rir de si mesmo. E quem aprende a rir de si mesmo tem piada para a vida inteira. O palhaço é aquele que aprendeu a rir de si, do outro e do mundo que lhe cerca, com as inúmeras palhaçadas que ele tem. Eu poderia dizer uma lista de palhaçadas ao redor do mundo. Vou numa esteira, talvez você me compreenda. Você entra no banheiro do shopping e alguém que não você decidiu quanto tempo a luz deve ficar acesa. E aí, eventualmente, você, no meio do ato, a luz apaga. E você ali, de palhaço, no escuro, um breu completo, esperando que alguém entre e faça uma espécie de dança da manivela para acender a luz e tirar você da escuridão. Você levanta ou sai da cabine, vai até o lavatório e alguém que não você escolheu quanto de água você precisa para lavar as suas mãos. Alguém que não você escolheu quanto de sabão você precisa para lavar as suas mãos. E por um sensor de presença, você fica tentando pegar o sabão e fica tentando molhar a mão. E aí você consegue, mas a água para e você começa então a fazer movimentos estranhíssimos na tentativa da água continuar caindo nas suas mãos. E aquilo não é suficiente, você sai com a mão meio ensaboada e você vai secar as mãos. E alguém que não você escolheu quanto de ar você precisa para secar as mãos, que são as suas. E lá está você numa espécie de dança do acasalamento, tentando fazer suas mãos secarem, enquanto aquele instrumento para a cada 3 segundos e você fica que nem um idiota para cima e para baixo. E se acha um homem sério? E se acha uma mulher séria? Você é ridículo! Você é ridícula! Só não aceitou isso ainda, o que é ainda mais ridículo. Só existe uma coisa mais ridícula do que não aceitar ser ridículo. Não. Só existe uma coisa mais ridícula. Ser ridículo e não aceitar isso. Você entendeu?
foi ridículo o que acabei de falar? Você percebeu como fui ridículo agora na tentativa da construção de uma oração que não consegui dar conta de levá-la a cabo? É isso. Somos ridículos. Leve-se menos a sério. Você é um palhaço. Não por profissão nem por especialização, que fique claro. Porque não fez cursos, porque ainda não teve a honra de ser batizado como palhaço, é claro. Mas você e eu somos alguém palhaços o tempo todo, ridículos o tempo todo. Cobra-se menos, vai. Ah, e também não cobre tanto. Você não é isso tudo. E as pessoas que te cercam também não. Eu sei que no alto do seu pedestal você diz, eu não perdoo o fulano. Claro, afinal de contas, você nunca errou, né? Então é justo que você nunca perdoe alguém. Afinal de contas, por que perdoar alguém se você, essa espécie de símbolo da humanidade, nunca errou? É natural que você diga, eu não perdoo mesmo, né? Claro, você é perfeito, inabalável. Mas nós, réis mortais, que estamos aqui embaixo, de tanta sapiência e poder que é o seu, estamos mais fadados aos pequenos grandes erros. Porque somos ridículos. E aceitar isso traz uma leveza enorme para a vida. Uma possibilidade de interpretá-la a partir do riso. Uma possibilidade de criar janelas e portas para a entrada da alegria. Uma alegria continuada, que há quem chame até de felicidade. Estágios contínuos de alegria, uma espécie de fotos enrajadas, que permita a você portas e janelas abertas, de um coração sempre disposto a rir de si mesmo, a perceber que é assim mesmo, a gente é desorganizado. A gente fica 40 minutos procurando o celular que estava sobre a própria mesa. A gente esquece a geladeira aberta, deixa a tostadeira do misto quente ligada de madrugada quando sua filha acorda apavorada e a casa está enfumaçada. Você vai pensar que esses exemplos são meus. E você está certo. Aceite, vai. Você só é ridículo. Quem não é ridículo é o sábio. Por isso que todo sábio mora no alto da montanha. Porque fosse seu vizinho, você ia descobrir que era mais um bundão, que nem você. Todo mundo que você conhece e acha demais, acredite, é só mais um bundão igual você. Frases que a ciência talvez nunca tenha demarcado. Abro aspas. Traz a toalha! Fecha aspas. Aristóteles para Platão. Abro aspas. Que droga! Queimei o dedo de novo nesse forno! Fecha aspas. Marx para Engels. Abro aspas. Amigo, que saudade de você. Fecho aspas. Montaigne para Etienne de Boissy. O que eu quero que você entenda é que estamos no mundo, velho. Nessa bola azul a 30 km por segundo. O destino de todos é um só. 2 quilos de pó é quanto pesa, em média, um indivíduo adulto depois de virar pó. Para fechar, citemos Djavan na música A Carta que fez com Gabriel o Pensador, que está no álbum Bicho Solto. Não vai levar tudo tão a sério. Sentindo que dá, deixa correr. Se puder confiar no seu critério, nada a temer. Mas não vai levar tudo tão na boa. Lute para obter o melhor. E se errar por amor, Deus abençoa. Seja você. Seja você. Então, todas as vezes que você identificar 2 ou 3 características que você não gostaria de ter, termine assim, ó. Poxa, mas eu sou legal. Mas eu sou legal.
Mas eu sou legal. Porque se ainda não somos, o exercício continuado dessa frase associada a essa palavra eventualmente nos transformará. Tá de boa? Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa e até que eu os veja novamente, que Deus leve vocês na palma de sua mão.